Bom dia, me chamo Natif, sou profissional em artes visuais e estou aqui para dar para vocês a aula do Cybercriar, derivado do edital Ilustrando Narrativas, um edital do Governo do Estado e Secretaria de Cultura. Não tenho criatividade. Gente, todo mundo tem criatividade, só que você tem que saber como ativá-la. Não adianta você dizer que não é criativo, pois o ser humano cria desde sempre. Desde a época lá da era Cretácea, a gente cria. Então não tem como você dizer que você não tem a sua criatividade. Sendo que você tem que saber ativá-la. Você vai ativá-la como? Lendo muitos livros, livros diversos, livros que são de um tema específico que você queira. Vai assistir filmes, vivências principalmente. Você tem que prestar muita atenção no ambiente que você está, no ambiente que você vive e no ambiente que você quer reproduzir. Você tem que observar o mundo. Tem que perceber que o mundo é feito de camadas. Vocês têm que prestar bem atenção, porque depois que vocês entenderem que o mundo é feito de camadas, vocês vão conseguir desmembrar totalmente um desenho, uma imagem e vão conseguir criar muito rápido. E toda criação começa através da pesquisa. O ponto de partida é esse. Você vai pegar o tema referente àquela ilustração, aquele projeto que você vai fazer e realizar uma pesquisa. E essa pesquisa é feita até se um cliente te enviar informações, principalmente assim, né? Se um cliente pegar, quiser um projeto, ele tem que enviar as informações do projeto dele. Nisso que ele enviar as informações do projeto, você, óbvio, vai ter que fazer uma pesquisa. Uma pesquisa referente àquele tema, uma pesquisa referente àquele cliente. E também indagar mais, né? Saber mais através das próprias palavras dele. Assim, o projeto vai ficar mais completo e com essência. Porque tem essa diferença, né. Você sabe que um projeto foi bem feito, projetado, eh, criado, né, através da essência dele, porque qualquer projeto bem feito, você vai pegar e vai ver que tem um pouco ali do cliente, um pouco ali da pessoa, tem a parte do tema, não somente sobre o que é aquele desenho, não somente sobre o que é aquele projeto. E assim você consegue destacar, eh, as características do tema. E quem sabe ter uma aprovação mega rápida. Vamos falar de arte tradicional, a criação tradicional. Durante essa pesquisa, você vai fazer um mood board. Ele é construído através de várias imagens. Você vai fazendo a pesquisa referente ao tema e as imagens que você achar, frases, pode ser até frases também, você vai fazer uma prancha. Essa prancha é como essa que vocês estão vendo agora e ela vai conter várias e várias informações, objetivos, frases, cores, referente ao que você está pesquisando. Essa prancha que vocês estão vendo agora é uma bem antiga minha, muito antiga mesmo, em uma aula que eu fiz. Ainda não criei nada em cima dela, mas um dia ainda pretendo, por isso que eu guardo ela com total carinho, até pela pessoa que me orientou na época, que gostei muito da pessoa. Então, vamos lá. Essa prancha foi feita, para a capa da HQ Jurema, Jurema Cyber Ancestral Territorial, que é a HQ que foi contemplada por esse edital Ilustrando Narrativas. Vocês podem ver que eu uni vários elementos que
se condiz, né, que os elementos que são de dentro da história, eu uni na capa. Eu só não coloquei o cyberpunk, mas dá pra ver que tem a mulher negra, né, que é a Jurema, tem a onça, né, no rosto dela, a mancha de onça e tal. Eh, e tem a parte de baixo que com parte da favela, parte de bairros, tem boteco, ficou bem variado, né. E uma prancha pode ter um tamanho enorme, tem gente que pega e faz uma parede inteira, só de informações sobre aquele projeto. O projeto da Jurema foi muito grande e é um projeto, de parede inteira, não só a capa. Mas, assim, a maioria das artes foi digital, mas teve também, né, o tradicional, que eu risquei, fiz alguns desenhos de lápis de cor, mesmo que eu fosse fazer no digital. Falando no tradicional, vamos falar de lápis de cor. Eu peguei um desenho da minha personagem Molly, que eu já tinha feito com lápis comum, mas eu queria acrescentar letras. Eu consigo fazer em mão livre, mas se você não conseguir fazer em mão livre, você tem como colocar a letra atrás, né, vamos supor que você imprimiu uma letra, ou algum outro dia você criou a letra, em outro papel, você coloca atrás do desenho, coloca na frente de uma luz e passa por cima, que assim você consegue unir os 2 desenhos. Isso se você não usar o computador. Comecei a usar o lápis de cor pela cor mais escura. Eu gosto de fazer dessa forma, tá, mas você pode começar também de fora para dentro, que seria da cor mais clara até chegar à cor mais escura. Mas eu prefiro dessa forma, porque eu já consigo ver, um formato do desenho. Só que antes de usar ele, eu peguei o desenho e passei uma borracha branca limpa. Você tem que ser dessa forma, pois assim você não suja o desenho, porque o desenho tem que estar bem limpinho, né. E também você pode usar uma folha normal, branca, colocar embaixo da sua mão para sua mão não suar o desenho, ou então a sua mão está suja de grafite, alguma coisa, e você acabar sujando esse desenho que você está fazendo. E lembrando também de você colocar fita crepe, para poder a folha ficar parada. Nesse caso aí eu estou no caderno, né, mas se você estiver numa folha, é melhor você botar uma fita crepe. E agora vocês estão vendo que o desenho está começando a ganhar mais profundidade. Por quê? Porque eu peguei os lápis de cores próximo às cores que eu estou usando. Assim eu consigo cada vez mais, criar volume nesse rosto e destacar cada vez mais a personagem. O lápis branco eu estou usando para unir as cores. Vocês reparem que eu coloquei uma cor quase, assim, quase totalmente clara, né, no fim, e passei bem de leve. E depois passei o lápis branco, porque caso você não tenha a cor mais clara daquele lápis, dá para você fazer dessa forma, entendeu? Você consegue ter essa cor clara se você fizer um rascunho bem fininho e depois passar o branco. E nas demais partes, na parte que eu quero marcar bem, eu faço mais forte com lápis de cor, e na parte do meio, médio, e assim eu vou diminuindo a pressão do lápis para quando chegar na ponta, que é onde eu vou unir a outro lápis, né, de uma outra cor, fique uma união melhor, ela fique mais lisinha, não fique fazendo tanta separação entre uma cor e outra, que assim o desenho vai ficando com ainda mais volume, vai ficando um pouquinho mais real e não vai ficando aqueles riscos de lápis de cor muito forte.
Lembrando que para você depois fazer uma impressão, você fazer um quadrinho de lápis de cor, para você fazer a impressão dessas imagens, você você vai ter que escanear em 400 ppi. Tem gráfica que faz esse tipo de escaneamento. Para aí sim você conseguir montar, né, os seus quadros, diagramar suas páginas, montar a sua HQ. Quando você vê alguém fazendo quadrinho manualmente, assim, normalmente o que é feito? Faz o risco bem de leve, né, da arte que você quer, até para quando você apagar, não sujar, né, como eu falei, tem que usar a borracha branca, tá? E macia também, tem que ser branca e macia. Aí você vai, apaga e depois você usa uma caneta nanquim, né? Uma caneta com risco preta, que aí você consegue escanear em 400 e passar para a tela, né? Você sabendo mexer nos programas, você limpa, você pode limpar. Tem como você também fazer um rastreio rápido no Illustrator ou então no Inkscape. Você pode fazer esse rastreio rápido. Na parte de tecnologia, a gente pode fazer o seguinte: você pode fazer um desenho tradicional, pode ser risco no lápis e depois você reforçar. Você pode fazer, né, um moodboard, pegar, montar um desenho com moodboard cortando partes, sabe. Você pode pegar parte de revista, de jornal, de alguma impressão que você tenha e montar um personagem, montar o que você quiser, né, para sua criação, escanear e jogar para o computador ou tirar uma foto até, porque você não vai usar a foto, né, você vai fazer um desenho por cima. E existem uns programas para isso, né, tem o Photoshop ele é pago, ele é da Adobe, ele é pago. Tem para Android que é o Sketchbook Pro, e vários outros também, tá, tem outros para Android também. E tem o Inkscape que é gratuito. O Inkscape ele, substitui o Illustrator, porque o Illustrator também é da Adobe e é pago. Você pode muito bem substituí-lo usando, o Inkscape. Eu uso muito o Photoshop por fazer pintura digital, né. Se eu fosse fazer no Inkscape ou no Illustrator, seria mais um vetor, entendeu. Falando em observação, observar o ambiente, observar o que tem à sua volta, eu escolhi o meu queridíssimo Anubis, que é um gatinho que eu tenho, que ele tem essa cara de debochado mesmo. Então escolhi essa foto dele para poder a gente usar. E vocês podem ver, por onde eu começo. O Photoshop ele tem várias camadas. Uma das camadas, eu coloquei a foto do Anubis. Fiz uma outra camada e coloquei a cor total. Essa cor total eu coloquei após selecionar. Eu usei a ferramenta Laço, que ela é mais solta, entendeu? Você consegue movimentar a sua mão usando essa ferramenta como se você estivesse realmente desenhando. Com a ferramenta Laço, eu envolvi todo o corpinho do Anubis. Dá pra ver que eu aumentei um pouquinho a bochecha dele. Usei a cor maior dele, que é a cor preta. A cor preta cobre o corpo dele inteiro. Depois eu segurei o Alt, que o Alt, vocês estão vendo o sinalzinho de menos do lado da ferramenta, do ícone da ferramenta? O Alt ele serve para você tirar a seleção, entendeu? Você consegue tirar a seleção segurando ele, enquanto você faz o contorno aonde já está selecionado. Se você quisesse acrescentar a seleção, você teria que segurar o Shift, que aí ia aparecer o sinalzinho de mais do lado, e você iria acrescentar a seleção, né, sem tirar a seleção que já contém no desenho.
para poder você aumentar essa área de seleção sua. Retirou tudo o que você não quer pintar mais, você faz outra camada e nessa camada você joga a próxima cor. Como eu estou fazendo a escala de cinza, né, eu estou diminuindo o preto, ou seja, o desenho está vai ser em semic, eu vou, colocar o 100 no K e as demais cores vão estar com zero. E através desse 100 no K, que K é preto, eu vou diminuindo. Primeiro eu usei o 100, um preto total. Depois eu usei uns 60, acho que foi uns 60 ou 70, para poder fazer essa diferença, né, na hora de imprimir, que vai começar a dar profundidade ao personagem. Pintei o que eu queria, agora é o mesmo processo, tirar a seleção da onde você não quer mais pintar. Após tirar toda essa seleção, né, faço mais uma camada e pinto com um cinza mais claro. Pode botar uns 40, que vai ficar mais claro que o outro. Aí eu vou tirar a seleção de onde eu não quero mais pintar. E assim vai ser o processo, sempre fazendo uma outra camada para poder acrescentar mais uma cor. Coloquei um amarelo, né, para poder fazer uma diferença, que o amarelo vai ficar na pontinha da orelha. Essa pontinha da orelha eu peguei e deixei mais pontudinha, né. A cor do olho também é amarelo. Vocês podem ver que agora tem uns aparatos tecnológicos, né, porque vai ser um gatinho cyberpunk. E é o mesmo processo de você pegar, fazer uma camada, nessa camada você fazer o fundo, que é a maior cor, e depois vir diminuindo. Esse dos aparatos eu não fiz, mais de uma camada, eu deixei na mesma camada, que é uma coisa pequena. Eh, Quando é uma tipo personagem, uma coisa muito grande, eu gosto de fazer uma camada para cada cor, até pela questão de se eu estiver fazendo para algum cliente, o cliente resolver, né, falar que não dá para ser mais dessa cor, tiver que trocar, eu não vou ter que refazer o personagem, eu simplesmente vou pegar e vou modificar a cor de cada camada do personagem, ao invés de eu ter que selecionar tudo, riscar tudo novamente para poder fazer, entenderam? Coloquei uns pontinhos verde para poder fazer a parte da luz e ir clareando cada vez mais, né, esse verde. Sempre no Semic, você tinha que lembrar de usar o Semic, para na hora da impressão não ficar ruim. E como eu estou usando o pincel, dá para ver que muda da seta para espessura do pincel, né. O pincel você pode aumentar, diminuir ele, você pode trocar de pincel, que tem vários pincéis, e você ainda pode usar plugin, né. No Photoshop dá para botar plugin e você adicionar um pincel, para poder fazer isso. Pode usar também para facilitar o conta-gota. O conta-gota você vai sugar a cor da área, para você reutilizar. Vocês estão vendo agora que eu estou conseguindo amaciar com o pincel, tá vendo? Eu estou fazendo a junção da cor mais clara com a cor média, para assim ir ficando cada vez mais lisinho, sem ficar com aquela cara de vetor. Aí vai ficando mais realista. E isso dá para fazer você aumentando e diminuindo a opacidade. Dessa forma, você consegue, tipo, ter um pincel mais macio, ou não tem quando você está usando lápis e você faz uma pressão menor na mão para poder
ficar mais, suave a pintura que você está fazendo, é isso. A opacidade ela ajuda nessa parte. Agora eu estou puxando os pelinhos dele. Existem plugins para isso, tá. Você pode pegar, instalar para poder fazer o pelo. Só que eu gosto de fazer manualmente. Por mais que eu esteja fazendo uma arte, né, usando a tecnologia, eu gosto de fazer isso, tá. E também você deve amaciar as outras partes, né, de você pegar, fazer mais a junção da cor, para poder ir ficando cada vez mais profundo, cada vez mais realista. Depois de selecionar, fiz uma camada com a cor que eu usar para iluminar, que é uma cor mais clara. Essa cor mais clara, eu joguei um efeito no canto direito, onde tem as camadas do Photoshop, na parte de baixo tem um F e um X, que é onde ficam os efeitozinhos do Photoshop. Eu usei um efeito de luz para poder iluminar essa parte, um esfumaçado. E na mesma parte também tem para fazer novas camadas, tá. Acrescentei alguns elementos, né, que é só você puxar, você pode puxar diretamente a imagem para dentro do Photoshop, ou então você pega e adiciona, você insere a imagem ou pode abri-la e depois jogar para dentro do desenho, da forma que você escolher. Para poder fazer a dimensão dela sem entortar, você tem que segurar o shift. Coloca o ponteiro, né, no canto, vai aparecer a setinha, e você segura o shift para não ficar torto, porque senão vai ficar tudo meio torto, assim, vai sair do desenho. Vou colocar também o traçado, que fica naquela mesma aba de efeitos. Esse traçado, tá vendo, ele destaca mais. Ele deixa o desenho mais destacado, para poder dar aquela impressão de que foi feito um bordado, né, na jaquetinha dele. Os últimos detalhes, eu tô passando um preto, passei um preto ao redor dos elementos, né, tecnológicos, que assim ressalta mais, dá mais profundidade, para ficar cada vez mais realista, e também o olho, né, ajeitar o olhinho dele para dar um acabamento, que assim você começa a dar um acabamento melhor ao desenho. E uma luzinha, né, no olho, tem que ter aquela luzinha para mostrar a vida, né. E vocês veem que os aparelhos estão refletindo nele, com aquele efeito de luz. Então, gente, eu quero dar uma última dica, eh, vamos dizer que é a mais importante, assim. Vamos dizer assim, a arte é o recheio, a parte de baixo é o burocrático, que normalmente o artista não gosta, só que o artista tem que saber o burocrático, até para poder se proteger, não ser enganado. E tem também a parte de cima, seriam as responsabilidades. Tá vendo como é que a arte fica no meio do que a gente tem que ser muito atento? As responsabilidades, procurar não atrasar com o cliente, fazer o trabalho, né, da forma mais clara possível, manter o contato com o cliente, não pegar trabalho que você vê que realmente você não sabe as partes técnicas. Por quê? Estou há pelo menos 5 anos trabalhando em casa, para mim, né. E os meus clientes, eles sempre voltam, e eles me indicam para outras pessoas, por quê? Tem clareza e responsabilidade. E eu espero que vocês fiquem atentos a essas dicas, tá, que é para vocês crescerem bastante, conseguir evoluir a arte de vocês, não serem enganados
conseguirem fazer o burocrático que às vezes de vocês, né, como está iniciando, não tem aquele valor, né, para poder pagar alguém para fazer e pode ser uma coisa que você se atentando, você consiga fazer, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail, um direct, tirar a dúvida. Não sei tudo, mas se eu souber eu respondo, então faço uma pesquisa e tento ajudar vocês, tá bom? Obrigada.